No Quem Faz Lá de hoje, eu estou diretamente no Vale do Silício, com uma pessoa que eu tive a oportunidade de dizer para ele pessoalmente o quanto eu admiro e sou fã do trabalho dele. Geralmente, assim, um baita ápice em toda a nossa história aqui no Vale. Alex Dantas, muito obrigada por nos receber. Eu que agradeço pela presença. E, gente, de verdade, hoje eu conheci também o espaço novo aqui dele e já tem mais novidades vindo por aí, viu? Porque realmente ele vem numa expansão incrível e estou muito feliz aqui da nossa parceria também. Alex, é a primeira vez, eu lembro a primeira vez que eu estive com você e o quanto você abriu minha mente para várias coisas sobre inovação, robótica, inteligência artificial e aquele boom incrível, né? Foi quando isso? Isso foi em 2023, começo de 2023, 2 anos já, basicamente. E o quanto eu saí daqui dizendo, gente, eu quero aprender mais com esse cara, eu quero estar mais perto dele, eu quero entender o que ele está fazendo lá. Então, por favor, no nosso quadro Quem Faz Lá de hoje, se apresenta e conte pra gente o que você faz aqui. Claro. Então, eu sou fundador de uma empresa chamada Circuit Launch. A Circuit Launch, ela nasceu como coworking ali em 2017. A gente começou com essa ideia de trazer a comunidade de mecatrônica dentro de um mesmo prédio. A gente não tinha um plano de negócio, a ideia era só trazer as pessoas para dentro de um prédio. E, eventualmente, esse coworking misturado ali com o espaço maker se tornou hoje o que a gente chama de co-factory. Co-factory é um espaço de manufatura compartilhada, onde as pessoas vão criar o seu protótipo e as suas primeiras centenas de peças. Tem um problema grande ali no início de uma empresa de hardware. Software, você pega seu computador, você vai para o café da esquina ali e você tem uma empresa, né? Para hardware não é a mesma coisa. Hardware você tem que construir, precisa de um certo equipamento. As pessoas brancam que hardware é um business de verdade. Você tem que pensar que equipamento você vai comprar, quem você vai contratar, onde é que você vai, que espaço você vai alugar. Então a ideia é que a gente pudesse criar um espaço onde as pessoas, onde facilitasse esse processo. Onde as pessoas não precisassem comprar o próprio equipamento deles. Se eles estivessem aqui, a única coisa que eles precisavam é estar presentes. E aí eles poderiam usar os equipamentos para construir o protótipo e as primeiras unidades. Hoje a gente começou ali do zero um prédio estava vazio há mais de 10 anos em Oakland, e só naquela unidade de Oakland, hoje a gente tem mais de 85 empresas. Todas elas, assim, entre 1 e 10 pessoas, né? Eu falei para você mais cedo, eu vivo no mundo da startup. Meu mundo é quem está começando. Eu sei muito pouco a respeito de uma empresa que tem 100 pessoas, mas uma empresa que tem até 20, eu posso te falar 1 milhão de coisas. E elas, coletivamente, essas empresas levantaram mais de 250 milhões de dólares nos últimos 36 meses. Uau. Tem sido uma experiência fascinante ver uma empresa começar com uma mesinha e crescer para mais de 100 pessoas. E hoje eu já vi isso acontecer várias vezes. Eu me sinto privilegiado porque eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas onde eu só entendo 3% do que elas estão me dizendo. E isso intelectualmente me deixa super animado todo dia, super motivado de vir trabalhar todo dia. Sensacional. E eu acho que toda essa história, ela é nada comum, né, Alex? Todos esses sonhos, esse propósito que você tem, tudo isso que você faz, vem muito de quem você é também. Então, você, enquanto brasileiro, é um orgulho para nós, com toda certeza, porque fazer todo esse movimento em um dos cenários mais inovadores do planeta Terra não é fácil também. Não. E vem muito dessa trajetória. Queria que você contasse um pouquinho da sua história, né, aqui pra gente, que tem vários ápices e pontos de viradas, mas que fez você ser quem você é hoje também. Claro. Tudo que eu queria ser na vida era engenheiro eletrônico. Não tinha mais nada que eu queria ser na vida, assim, engenheiro eletrônico. Com 5 anos de idade, eu tinha decidido, é o que eu vou fazer. Eu fui estudar em uma das escolas técnicas do Brasil para estudar mecânica industrial, porque eventualmente eu queria estudar mecatrônica. E, como eu era muito tímido, alguém recomendou que eu fizesse teatro lá dentro. Aí eu comecei a fazer teatro, como uma maneira de exorcizar essa timidez de mim. E alguém me ofereceu, falou, você podia fazer dança para ajudar a melhorar você como caminhar no palco. Aí eu falei, mas sério, eu mal consigo caminhar. Como é que eu vou fazer dança? Aí eu falei assim, você podia fazer balé clássico. Eu falei, agora piorou. Mas como ela era gratuita, eu vou. E eu falei assim, eu tinha um amigo meu que queria fazer muito, ele queria companhia. Eu falei, eu vou com você. Aí eu comecei a fazer aula. Eventualmente eu consegui uma bolsa para ir para a universidade, se eu passasse na universidade, onde se eu dançasse para a escola, eu não precisaria pagar para a universidade. Aí fui fazer isso, fui fazer direito. Entrei para direito na PUC de Goiânia, que foi onde eu cresci. E, eventualmente, eu consegui uma bolsa privada aqui nos Estados Unidos, de uma escola privada em Connecticut, que me deu essa bolsa, eu mudei para cá para fazer isso. Aí eu larguei a Universidade de Direito, mudei para os Estados Unidos e eu dançava na noite e trabalhava no restaurante durante o dia. Foi uma experiência super bacana na minha vida. Daí, um dia, eu
descobri que eu nunca ia fazer dinheiro fazendo isso, que eu nunca ia me tornar um bom bailarino, eu me tornei 1000 vezes melhor do que eu achei do que eu poderia ser, mas nunca me tornei um bom bailarino. E aí, nesse processo, eu parei de dançar e tentando descobrir o que eu ia fazer da vida. Um amigo meu me falou, Alex, tem esse local aqui nos Estados Unidos que chama o Vale do Silício. Falei, e lá, todas as ruas são feitas de ouro. E as árvores brotam notas de $100. É lá. É lá, então eu vou nesse local aí que você está falando. Então, o que as pessoas fazem nesse local? Nesse momento você estava no Brasil ainda? Não, eu estava já aqui, eu morava em Nova York. Estava morando em Nova York. E a escola que eu fazia aula era em Connecticut. Okay. E foi onde eu passei meu primeiro ano. Daí eu falei, ok, então vamos nesse local. E o que as pessoas fazem lá nesse local mágico? Se abrem empresas de tecnologia. Então vamos abrir uma empresa de tecnologia. Aí a gente fez um plano de negócio, lição número 1, nunca escreva um plano de negócio. Perca de tempo, ninguém lê. Aí tem um contraste com a cultura, né? Foi o primeiro contraste com a cultura. Assim, ninguém vai ler seu plano de negócio. As pessoas querem que você explique para elas na hora, ou eventualmente modificou para o que a gente chama do pitch deck hoje, né? Que é 10 a 15 slides que você usa. Mas naquela época, eu ainda achava vir de Nova York, que ali o sistema financeiro, né? Todo mundo fazia plano de negócio. Ok. Ninguém leu. Eu passei 6 meses tentando levantar dinheiro, não consegui levantar dinheiro. Aí aconteceu uma série de coisas na minha vida que vai ficar para uma outra ocasião, mas eu virei morador de rua em São Francisco. Se você já visitou São Francisco, já viu muita gente na nossa comunidade. Aí, de morador de rua, era 2008, ali tinha uma bolha no mercado imobiliário gigante. Isso é muito nova para lembrar disso, mas em 2008 tinha uma bolha no mercado imobiliário gigante. Naquela época, desde que você tivesse um batimento cardíaco, você podia entrar dentro de um banco e pegar dinheiro emprestado para comprar casa. Aí eu morando no meu carro, entrei dentro de um banco e peguei $780 mil emprestado para comprar uma duplex. Daí consegui vender uma unidade dessa duplex para eu conseguir pagar minha primeira prestação. Aí peguei o depósito dessa unidade que eu vendi e comprei mais 2 outros prédios em São Francisco. Naquela época era o seguinte, a ideia era comprar triplex, eu morava num local, alugava o outro e vendia o outro. É o que o pessoal chama de house hacking hoje. Naquela época não existia assim não, mas talvez existia, eu não sabia. Então fiz isso durante o tempo. O mercado quebrou em 2008, provavelmente por causa de pessoas como eu, que estavam comprando casa e não podiam pagar. Fiz parte da história. Contribuí para a história. Nesse momento, então, eu me encontrei na situação onde os bancos pararam de dar 100% de financiamento e começaram a requerer 40% de depósito. Eu não tinha dinheiro para fazer isso. Daí, bom, tentando descobrir o que eu ia fazer na vida, estava andando em São Francisco um dia, aí vi um prédio com a bandeira dos Estados Unidos. Eu entrei dentro desse prédio e saí de lá recrutado pelo exército americano. Bem normal, né, gente? História bem tranquila. Não tinha nada para fazer naquele dia. Eu falei assim, por que não entrar pro exército? Por que não? De bailarino, morador de... Eu tinha que contar essa história do exército também, quando eu era bailarino, né? Mas o morador de rua tinha uma diferença, né? Tinha uma hierarquia. Pois é, na rua tem uma hierarquia, assim. Quando eu falo para as pessoas, não fica com dó de mim, não. Quando eu falo que eu morava na rua, eu não estava na rua por causa de problema de droga, ou nada disso. E eu estava morando num carro com um banco de couro. O ápice. O ápice. Na rua tem uma hierarquia, né? Tem quem tá morando na calçada, tem quem tá morando nas barraquinhas, tem quem mora no carro, e quem mora no carro com banco de couro. Ela que é a nata da sociedade dos moradores de rua, 1%. Podia a parte do 1%. Mas foi ruim também, assim, não. As pessoas às vezes falam 2 meses, 3 meses, acampando na rua. Tava fazendo camping. Foi bom. Glamping. E me ensinou bastante, assim, me deu um choque de realidade bastante naquela época. Enfim, entrei pro exército. Aí, quando eu entrei pro exército, eu fui servir como a gente chama de Watercraft Engineer, que é o cara que trabalha com engine. Se você trabalha com engine, você é um engineer. É um nome simpático que eles dão pro mecânico do barco, né? E eu pensava que quando eu escolhi essa profissão, eu ia, porque como eu adoro a parte de eletrônica, mecânica, eu falei, eu vou trabalhar com um time, eu vou trabalhar num dock, as pessoas vão chegar com o barco e eu vou ajudar a dar manutenção nesse barco. Foi o que eu pensei. Ninguém me falou que você é parte da tripulação do barco. Que uma característica a respeito da minha personalidade é que assim, eu não sou daquelas pessoas que adora ficar na natureza. Não, assim, eu não quero ver a natureza ser destruída, não, mas eu não quero fazer interação com ela. Eu gosto de prédio, poluição, mendigo na rua, robô, barulho do trem, assim, coisa feita por humano. Tudo que é feito por humano ou por robô, geralmente assim, o que mais me atrai, cidade grande. E agora eu me encontrei numa situação onde eu ia pro meio do mar e passava lá 40 dias. Na minha primeira missão,
ela foi do Porto Canaveral, na Flórida, até a República Dominicana. São 13 dias de viagem. No primeiro dia, eu descobri que eu tenho um caso sério de enjoo. Nossa, imagina. Daqueles que não tem nada que cura. Então, para não morrer dentro do barco, eu passei 13 dias andando com soro para cima e para baixo. Só tirava para dormir. E quando a gente chegou esse domingo, eu pensei, nunca mais vou me chamar para fazer nenhuma missão. Eles me chamaram para todas. Porque eles falaram que eu era engraçado. Então foram 4 anos assim, ser engraçado pro exército. Amizade verdadeira. Amizade verdadeira. Eu servi no Japão, a gente tem unidade lá, aí na República Dominicana, e a nossa base era em Coronado, era entre o norte da Califórnia aqui e Coronado, onde treina os Navy SEALs. Então a gente dava missão de treinamento com eles, direto a gente estava lá com eles. Experiência super bacana, eu passei 4 anos fazendo isso. Daí, quando eu saí de lá, eu abri uma empresa de software que não deu certo. Abri uma segunda empresa de software que também não deu certo. Abri uma terceira que também não deu certo. Aí abri uma quarta que não deu certo, mas teve uma transação lá que eles tiveram que comprar as minhas ações antes da empresa quebrar. Aí eu tive dinheiro suficiente para não ter trabalhado durante 1 ano. Eu peguei esse dinheiro e abri uma outra empresa de software que também não deu certo, que é meu dinheiro inteiro. Tinha 1 ano, durou 3 meses o dinheiro. Enfim, nesse processo, um dos engenheiros de uma empresa que estava para quebrar, o Gabriel, ele criou um aplicativo que fazia o seguinte: o aplicativo você instala no seu telefone, você tranca seu telefone e você deixa em qualquer local. Se alguém vem e mexe no seu telefone, ele tira uma foto da pessoa, toca um alarme, tira uma foto da pessoa e mandava para o seu e-mail. E assim, as pessoas começaram a usar para pegar a namorada ou namorado checando no seu telefone. E aí a gente colocou isso online e com 1 ano a gente teve quase 500 mil downloads. Sensacional. E as pessoas falando, você salvou minha vida, salvou meu carro, salvou minha casa. Eu pensando assim, quais são as drogas? Quantos relacionamentos eu não salvei ou destruí? Os dois. É. E nesse processo disso acontecer, eventualmente o Gabriel, assim, acho que ele não acreditou que ia dar nada no processo, mas a gente também nunca conversava com os usuários. Depois de 1 ano, eu decidi falar, talvez vamos conversar com os usuários para saber o que é que eles estão fazendo. Aí eu descobri, conversando com eles, que eles estavam fazendo o seguinte: eles estavam comprando um telefone Android antigo, instalava a aplicação no telefone, trancava o telefone e colocava atrás da porta da sua casa, ou em cima da janela. Se alguém entrasse na sua casa no meio da noite, ia mexer o telefone, ia tocar o alarme. É um sistema de segurança. Sensacional. Agora eu estou no Security Market. Aí, entendendo como isso funcionava, a gente criou um spin-off de uma empresa que chama o Alarme de Furto. E, eventualmente, eu estava instalado em 5% de todo o telefone Android brasileiro. E também instalado um monte de telefone na Índia e na Rússia. Descobri por quê. Mas esses eram os mercados. Foi uma experiência super bacana. Monetizar isso foi um problemaço, porque as pessoas, naquela época, para você comprar qualquer coisa no Play Store, você precisava de cartão de crédito nacional. A maioria dos meus usuários, acho que nem tinha conta de banco, quanto mais cartão de crédito nacional. Então foi difícil monetizar esse processo, mas me ensinou bastante. Não perdi dinheiro, então sucesso. Sim. E me ensinou muito de como lidar com comunidades online, como elas funcionam. Aí eu peguei esse conhecimento e falei, acho que eu posso vender qualquer coisa online. Aí eu comecei a vender carro de luxo para o Brasil e para a China. Durante 3 anos eu vendi quase $8 milhões em carro, sem nunca conhecer nenhum cliente. E eu também não tinha nenhum website, eu só tinha minha conta de Gmail. Tem toda uma história de como esse processo funciona, mas culminou no seguinte aprendizado, que demorou mais de 1 década para eu poder entender. Eu não entendi que para você ser um empreendedor de startup, se você quer começar uma empresa, que é um mundo completamente diferente, como a gente estava conversando mais cedo, se você quiser um empreendedor de startup, você tem que aprender 3 habilidades, que é extremamente importante para você desenvolver. Você tem que desenvolver essas habilidades. Da mesma forma que se você for fazer engenharia, você tem que aprender a matemática, física, isso você também tem que aprender. A habilidade número 1 é levantar dinheiro. Você levanta dinheiro de 2 formas. Fazendo fundraising, levantando dinheiro de investidor, ou você vende. Venda cura qualquer problema na sua empresa. Qualquer problema, venda cura. Câncer, o que tiver, vendas vai curar. Levantar dinheiro para mim foi um problema super complicado, porque eu cresci em uma família além de classe média baixa, mas essa ideia de você pegar algo de uma outra pessoa, receber investimento de uma outra pessoa, não existia na minha concepção do meu portfólio financeiro, por exemplo, da minha educação financeira. Eu não tive pais que me educaram nesse processo especificamente. Apesar de eu ter tido um pai empreendedor, tinha um supermercado, mas assim, era completamente old school. Ele trabalhava um supermercado grande que eventualmente acabou
comprando no supermercado, mas a vida dele era só aquilo. E nesse processo, eu tive que demorar quase 10 anos para exorcizar a ideia que você não está pedindo favor para ninguém. E eu vejo muitos brasileiros caírem também na mesma armadilha que eu estou pondo para cá, porque o modelo de venture capital no Brasil, apesar que hoje está muito melhor, extremamente melhor do que os últimos 10 anos, tem melhorado cada vez mais, mas o investidor tem uma aproximação com o empreendedor, quase que eu estou te fazendo um favor. Que eu vou te escolher. É uma coisa assim que assim, aqui não existe esse processo. O investidor aqui é profissional. O investidor aqui não está fazendo um favor para ninguém. Então esse processo demorou mais ou menos 10 anos para exorcizar de mim, para eu entender que eu estou, na verdade, encontrando uma pessoa para trazer um capital para que nós ambos possamos aumentar o capital. Uhum. Número 2 é você aprender a contratar. Aprender a contratar tem sido um problemaço para mim. Porque eu sempre gostei de trabalhar sozinho. Eu cresci isolado e sempre gostei do silêncio. E hoje eu falo muito, né? Mas assim, eu chego em casa e não consigo escutar nem a minha própria voz mais. Mas durante muito tempo eu passava muitos dias sem falar nenhuma palavra. Eu adorava ficar sozinho, eu adorava ficar em solidão. E até hoje é o caso, mas eu tive que aprender esse processo. Então, contratar pessoas invoca uma coisa que demorou também muito tempo para eu aprender, que é o seguinte: quando você está contratando alguém para trabalhar numa empresa pequena, uma startup, você está convencendo pessoas a trabalhar com você por pouco ou por quase nada. E a escolha daquela pessoa específica, ela não pode ser exatamente assim. Geralmente você tem que encontrar assim, pessoas que são genéricas, que talvez possam se especializar numa área. Então, demorou para eu entender o processo que quando você está convencendo pessoas a trabalhar com você por pouco ou por quase nada, você está praticamente usando a mesma habilidade que o estelionatário tem. Eu falo que a diferença entre o empreendedor e o estelionatário, ele é assim, ó. Inclusive, tem muita coisa que a gente tem que aprender com o estelionatário, principalmente o estelionatário moderno que migrou de tentar fazer o golpe lá da avestruz para fazer online agora, que ele fica muito maior, porque aquela pessoa aprendeu a convencer outras que ela vai ser uma pessoa de sucesso no futuro. Tem um aprendizado ali. A intenção que é o problema. Uhum. Então, desde que não seja a intenção, mas tem um aprendizado no skill set. E a terceira, que ajuda em todas as outras, que é a mais barata de fazer, mas que a gente tem mais dificuldade como empreendedor de fazer, que é estabelecer um objetivo. Um objetivo, muita gente chama de missão, não é, vamos ficar rico, ou vamos ser felizes. O objetivo, ele é o mais específico possível, onde você possa direcionar as pessoas que estão trabalhando para você e os investidores que você tende a contratar para um caminho onde você quer chegar. Você está determinando o final, quase. Uhum. É como eu falar para você, você quer dançar forró comigo em São Francisco hoje à noite. Você está estabelecendo exatamente. Agora, o problema que a gente tem como empreendedor é que, são dois, na verdade. O primeiro é que a gente acha que a gente tem que aparecer com esse conceito em grupo. Uhum. Que é uma coisa coletiva de você decidir esse destino. Não é. O empreendedor é que tem um sonho. O empreendedor é que determina a direção. O segundo problema é que a gente acha que a gente tem que estar correto. Eu achava que os empreendedores de sucesso que eu conheço aqui no Vale eram pessoas que estavam andando na rua e um dia veio uma luz para eles, assim, essa pessoa foi escolhida por um ser divino, com uma ideia, ela foi abençoada, você canalizou a ideia com você naquele dia. E como você foi escolhido, não tem como você teve a ideia. Naquele momento, você com a sua força divina, dentro de você teve uma ideia que só você teve. 15 anos, 20 anos no Vale agora, eu acho que eu nunca encontrei uma pessoa onde isso foi o caso. Dificilmente você tem sucesso com a ideia que você começou ali com ela, porque acho que não tem nenhuma ideia que sobreviva o primeiro contato com o cliente. E você passa por um processo de adaptar para encontrar um mercado que seja grande o suficiente. E não tem essa história de overnight success. Você escuta os overnight success com pouquíssimas exceções. São empresas que vão se modificando ao tempo, modificando a ideia até encontrar um mercado. O problema é que a gente acha que a gente tem que estar certo. É onde está o erro. O empreendedor acha que assim, eu canalizei a ideia. Ok, então eu sou sortudo porque eu canalizei a ideia. Eu erro aí. A segunda é, eu tenho que estar certo. Eu só vou vocalizar essa missão, ou essa coisa que eu acho, quando eu tenho certeza que isso está certo. Todo mundo está errado nesse processo. Porque dificilmente, de novo, eu encontrei alguém que estava certo na sua primeira ideia. E a gente tem problema de vocalizar isso.
A gente não entende que é totalmente ok você estar errado e é totalmente ok você mudar de caminho. Se eu falar para você, a gente vai dançar forró em São Francisco de noite, a gente atravessou a ponte ali, eu falei, cara, tá chovendo. Vamos dançar tango no local, porque eu acho que tá fechado. Você mudou de ideia, não tem problema nenhum. Você pode mudar de ideia quantas vezes for necessário para você poder chegar onde você precisa chegar. Desde que toda vez que você mude, você comunique para o seu time. Porque quando você tem uma ideia, mesmo que ela seja errada, mesmo que ela esteja errada, você automaticamente filtra os investidores que estão dispostos a investir naquele negócio, mesmo que o investidor saiba, porque aqui o profissional daqui sabe que provavelmente você não vai conseguir chegar naquele local, ou vai ser diferente do que eles estão pensando. E você também ajuda a encontrar aquelas pessoas que estão dispostas a ser convencidas a chegarem em algum local, porque elas entendem o destino, elas já entendem automaticamente onde elas podem contribuir, e se elas estão dispostas a tomar esse risco com você ou não. Ou seja, é uma mentalidade completamente diferente, né? Você olha para o final, não para o meio, né? Como você vai fazer para chegar, não... você pode mudar. Porque se você olhar para o meio, de novo, startup, eu acho que quando você tem uma empresa grande, você tem que olhar para o meio bastante, porque os processos começam a fazer toda a diferença. Sim. Mas uma empresa pequena é o seguinte, ó, eu preciso navegar, eu preciso encontrar as Índias. Eu preciso de uma pessoa para limpar o chão, eu preciso de uma pessoa para poder dirigir o barco, pilotar o barco, eu preciso de alguém para tomar a coisa marca. E essas pessoas têm que mudar de posição se eu precisar. Então, porque o meio, ninguém que sabe, a gente vai descobrir o meio no caminho. Eu tenho uma ideia mais ou menos do meio que eu preciso, mas ei, se a gente precisar que você saia da casa de máquina e vai pilotar o barco, você vai ter que fazer isso. E eu acho que outro ponto que você trouxe que é sensacional, Alex, é a questão da gente não ter medo de fracassar. Correto. Isso no Brasil, a gente vê muito, fracassou e tudo mais, enfim. Aqui eu percebo que a mentalidade é completamente diferente. Aqui, na verdade, você tem que fracassar. Para aprender mesmo, né? Para lidar com o seu erro, para poder mudar, para entender que aquele erro não é um erro, né? Ele faz parte da sua jornada, de te aperfeiçoar como profissional também, como empreendedor. Né? Acho que isso também é outro cenário. Agora, uma coisa que ficou muito na minha cabeça, né, todas as histórias que você contou sobre você e também sobre a história enquanto empreendedor, é o quanto você foi forte enquanto pessoa, né, mentalidade forte mesmo, para saber, olha, eu estou como morador de rua agora, mas vou mudar esse jogo. Eu estou em tal lugar agora, mas vou mudar esse jogo. O que você pensava nesse momento em que você viveu situações extremas na sua vida? Quais certezas você tinha? Só comentar o que você falou a respeito do empreendedor de fracasso. O empreendedor mais fácil de se lidar é o empreendedor que já fracassou. E qualquer investidor vai te falar isso. Porque é uma pessoa que já passou por processos que agora eu não preciso mais falar para você. Ó, você sabe, meu filho ontem estava subindo a escada e meteu a cabeça na escada. Aí cortou o lábio dele, ele começou a chorar. Eu falei assim, minha ex-esposa ficou com raiva, não ficou com raiva, mas ela ficou assim, como você vai dar essa lição? Eu falei assim, olha só, isso vai ser o mais simples que vai acontecer com você. Ele começou a chorar, falou, não preocupa, porque esse corte que você teve agora é o mais simples. Não vai ter, talvez, você não vai ter algo menor do que isso. Porque quando você lidou com uma pessoa que já teve aqueles fracassos, você já sabe, ok, essa pessoa já passou por isso. Eu não preciso ficar convencendo essa pessoa que isso provavelmente vai lidar para esse caminho. E ela fica mais coachable também. Fica mais fácil de lidar com ela, de falar assim, ó, você sabe que o que você está falando agora talvez não possa ser realidade. É uma conversa muito melhor. Quanto à questão de não ter, nunca assim, ter desviado de caminho, eu acho que é uma doença, acho que a gente tem uma doença mental, tem algum problema na cabeça em algum local ali, porque nunca eu parei para pensar assim, eu tô lá morando na rua, também assim, eu não tinha depressão, não estava em depressão, né? Então acho que isso ajudava bastante. Mas nunca parou assim, eu vou fazer uma outra coisa, eu vou conseguir um emprego. Eu lembro, eu tinha uma namorada e eu estava... uma das empresas tinha acabado de quebrar, eu estava morando junto, eu cheguei em casa e falei assim, olha só, a empresa quebrou. Fechei a empresa. Aí ela falou assim, e aí, o que você vai fazer agora? Pensando que eu ia falar assim, eu vou procurar um emprego. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma outra empresa. Aí ela falou, se você abrir essa empresa, eu não vou ficar mais com você. Em 15 minutos eu tinha tirado tudo e tinha ido pro carro. Eu falei, vou pro carro e vou achar um lugar para morar. Nunca me passou pela cabeça de aceitar uma outra opção. De aceitar alguém falar para mim, se você não, ou você procura emprego, ou não vou ter relacionamento, não tem problema. Na minha cabeça eu arrumo uma outra namorada. Era o contrário. Era o contrário, o namorado arruma outro. Então, talvez seja um problema mental aí, em algum local. Adorei a resposta, sensacional. E Alex, assim, tudo que você construiu um cenário, né, de inovação. Você faz parte do cenário de inovação do Vale do Silício com hoje. Orgulho, né? com orgulho. E como é para você fazer parte dessa história, especificamente, e como que você conquistou também esse respeito nessa construção da sua vida aqui?
Como é um pouco interessante como é que você conquista o respeito. Não sei, porque é muito fácil você olhar para trás, né? Olhar para frente, assim, como é que eu vou fazer para conquistar o respeito das pessoas? Eu sempre trabalhei muito. Assim, acho que é uma vantagem que eu tenho, assim, eu não consigo resolver as coisas às vezes com inteligência, mas eu resolvo com a força bruta. Então, por exemplo, assim, ok, se vai demorar para uma pessoa que é muito mais inteligente do que eu, um problema em 2, não tem problema, eu estou disposto a colocar 10 horas para trabalho. Então, eu trabalho muito. E nesse processo de trabalho, eu acho que as pessoas olharam para isso e falaram, está ali alguém que está disposto a fazer qualquer coisa para chegar nesse caminho. E aí vieram as primeiras empresas, que assim, no começo, a unidade de Oakland era um prédio vazio, né? Estava vazio há mais de 10 anos, ia custar milhões de dólares para reformar. O dono se dispôs a colocar os primeiros ali $750 mil para poder renovar o prédio inteiro, colocou como sociedade da empresa na época, e eu falei, só que ele falou, Alex, $750 mil não é o suficiente para você reformar esse prédio. Vai demorar, vai custar milhões de dólares. Eu falei, não, eu faço o trabalho. Eu trabalhei dia e noite, eu fui na China, nas primeiras 10 vezes, encontrei uma fábrica, eu desenvolvi o processo assim, então tudo que eu encontrava, um problema que teria que ser resolvido com dinheiro, eu pensava, eu posso resolver com a força bruta, que é com o meu trabalho. Entendeu? Ou de instalar o carpete no chão, por exemplo, eu contratei um monte de presidiário, eu aprendi um monte de coisa sobre presídio. O pessoal contratou do Craigslist, a gente tinha acabado de sair da prisão. E ensinei, aprendi bastante. A gente passava assim, madrugada colocando, e disse, porque na prisão a gente faz o shank. Sabe o que é o shank? Não. Shank você tem que, toda vez que você entra na prisão, você tem que fazer uma faca, uma coisa pontiaguda, o shank. Olha. Uma coisa que você possa se proteger ou perfurar alguém eventualmente. A pessoa faz um monte de coisa. Enfim, outra história aí. Aprendizados das madrugadas. Sensacional. E Alex, o que para você é o Vale do Silício hoje? O Vale do Silício é uma mistura de pessoas que estão dispostas a mudar o mundo, custe o que custar. Associadas a um grupo de pessoas que têm recursos financeiros para poder financiar esse tipo de maluco. Sensacional, incrível. Esse é o Vale para mim. E eu acho que a dificuldade das pessoas tentarem replicar esse processo, assim, eu vejo melhorando, no Brasil eu vejo um processo melhorando bastante, começando pelo fato de você ter um capital aqui que ele é extremamente disposto a correr risco. Então, por exemplo, a gente brincava na época ali da internet, que era o pessoal que entregava pizza, e falou, eu tô com uma ideia, o investidor lá investia, não o empreendedor da pizza. E a gente tem esse processo repetido muitas e muitas vezes. O investidor aqui se profissionalizou ao ponto que ele fala, olha só, eu estou disposto a perder 90% do meu capital. Porque eu acredito que eu vou fazer no 10%. E esse ciclo atraiu um grupo de pessoas que agora vira esse ciclo que é o seguinte, eu vou para aquele local porque eu sei que a minha ideia, ela não importa o quanto maluca, eu sei pessoas que vão me acomodar, e eu sei que pessoas que vão estar dispostas talvez a investir nessa ideia, quão maluca seja, porque tem esse já um número de pessoas. E se não der certo, eu posso voltar para aquele mesmo investidor e falar, eu abri uma outra empresa, me investe nessa empresa também, e muitas vezes o investidor vai investir. Sensacional, é uma mentalidade completamente diferente. Incrível. E eu não posso deixar de finalizar essa entrevista sem te perguntar a questão sobre robótica e inteligência artificial. Você faz parte novamente dessa história e tem construído muito isso. Eu queria até, porque o pessoal, gente, é o seguinte, a gente tem as imersões aqui, nós temos vários produtos e futuras parcerias da Alex também. Então eu queria te perguntar o que para você vai acontecer daqui para frente em inteligência artificial, robótica? Qual é a sua opinião sobre esses assuntos que a gente vê falar muito no Brasil? Você vive isso muito aqui, o dia inteiro, mas qual que é o futuro para você aí? Não precisa trazer totalmente, o pessoal vai ter que vir aqui, viu, Alex, te conhecer. Mas conta o que você pensa de modo resumido em relação a esses pontos. Vou começar de onde eu estou no momento agora, porque eu acho que esse é um tópico importante para você poder explicar o que está acontecendo para trás. A gente está entrando agora no que a gente chama de post-labor economics, que eu estava falando para você. A gente está, pelo menos a minha comunidade, uma boa parte dela já entendeu que a gente vai entrar no mundo agora onde o seu trabalho braçal vai ser substituído por robótica e inteligência artificial. Esse é um mundo que nós já aceitamos como realidade. Quando exatamente, aí a gente pode discutir se é 60 meses, se são 10 anos, mas a nossa comunidade já entendeu que esse é o final. E a gente entrou agora no que a gente chama de post-labor economics, onde eu passo boa parte do meu trabalho, pelo menos pensando a respeito, que é essa sociedade onde a gente não tem valor no nosso trabalho, especificamente intelectual ou braçal. É uma sociedade onde você não tem motivação de produzir, porque tudo que você consegue fazer
pode ser feito melhor com uma máquina com inteligência artificial exponencialmente melhor do que você pode fazer. Como é que a gente vive nesse mundo? É uma reinvenção do ser humano especificamente. Trabalhando com robótica, me ensinou tanto sobre o ser humano, porque trabalhar construindo principalmente humanoides é entender como o ser humano se comporta. Uma das coisas que eu sempre falo, assim, que a gente teve durante vários anos com a questão de robótica, é achar que a gente... quando eu comecei a falar sobre inteligência artificial em 2017, as pessoas saem daqui com muita raiva de mim. Porque uma das coisas que elas falavam, assim, Alex, mas assim, o robô, o AI, não estava se falando de AI naquela época, não, era mais o pessoal focando na robótica mesmo, do humanoide. Os robôs nunca vão substituir o ser humano, porque a gente tem sentimento. A gente sente coisas, nós somos criativos. E uma coisa que as pessoas não se deram conta é o seguinte, os robôs, as máquinas, elas não precisam sentir nada. Elas só precisam fazer com que você acredite que elas sintam. E esse processo está ficando cada vez mais eficiente. Ao invés de você focar que a máquina tem que pensar alguma coisa que ela tem que amar, que ela tem que odiar, não, ela tem que fazer você acreditar que ela faz essas coisas. Ela não precisa sentir isso. No processo de você descobrir esse processo, é descobrir a gente como ser humano. É descobrir o limite da nossa inteligência, é descobrir o que significa consciência, é descobrir o que faz nós nos relacionarmos uns com os outros, por exemplo, assim, seja amorosamente, seja como negócio. Então esse processo me levou por um caminho assim, fenomenal de estudar psicologia, biologia, de como o ser humano funciona, porque é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos recriando um robô para eventualmente, dependente da vertente que você segue aqui, sentir como ser humano, o que a minha vertente acha que é desnecessário, mas de enganar o ser humano que você sente. E para isso você precisa entender o ser humano profundamente. E aí onde que a AI vem com o processo. A minha determinação é o seguinte, não há nada onde nós, seres humanos, possamos competir. E é uma coisa que eu tenho que falar para vocês que estão escutando isso. Essa corrida nós já perdemos. Isso não é ficção científica mais. Ela só vai ficar cada vez exponencialmente melhor e mais barata e mais acessível para várias pessoas. Então, se você tem mais de 40 anos de idade, mais de 30 anos de idade, você cresceu num país em desenvolvimento, as chances são que você vai se encontrar olhando para o espelho nos próximos 36 meses, descobrindo que tudo que você se esforçou fazendo na vida foi uma perca de tempo. E essa vai ser uma determinação difícil para você, mas nós passamos por esse processo e por isso que eu falo para você do Post-Labor Economics. O que você pode fazer nesse mundo? Eu diria que você pode urgentemente se especializar nas ferramentas de inteligência artificial, dominá-las todas o possíveis. Quando você veio aqui, acho que das últimas vezes que você fez, talvez você tenha me escutado falando o seguinte, que a gente está criando uma série agora de super-humanos. Está criando o que eu chamo de ser humano inútil, que era a minoria, agora vai ficar cada vez maior, e a gente está criando super-humanos. Porém, teve uma pesquisa que saiu 2 meses atrás, pelo menos que eu li há 2 meses atrás, que está me preocupando sobre esse processo. Eles fizeram um teste com um grupo de médicos, pegaram um número de diagnósticos, casos conhecidos, onde você sabe exatamente qual é o resultado daquele diagnóstico, aí separaram os médicos em 3 grupos. Separaram um grupo apenas de médicos, seres humanos, separaram um grupo de seres humanos usando a inteligência artificial e separaram um outro grupo só de AI. O grupo só de médicos acertou 76% dos diagnósticos. Então, ok, cada 100 você errou aí 20 e poucos. O grupo de inteligência artificial, como se era de esperar, o que estava dando só AI apenas, acertaram 90% dos casos. Ou seja, cada 100, 10 errados. E esse processo vai ficar cada vez melhor. Minha surpresa foi para o grupo do meio, que foi assim, obviamente esse é um dado pequeno, mas eu acho importante a gente observar. O grupo do meio acertou 76% dos casos. Desculpa, o primeiro acertou 74%, o segundo acertou 76%. Só 2% a mais do que os seres humanos de carne e osso ali sem usar AI. A determinação com esse dado que eu tenho é que é possível que nós sejamos nossos próprios inimigos, os nossos piores inimigos. Porque a gente vai
a tendência é duvidar do que a AI está falando para a gente, porque o nosso ego não deixa a gente se submeter à inteligência artificial. Vai achar que a gente ainda assim é melhor. E eu acho que é aí que está o problema. Sem exatamente saber exatamente o que aconteceu com aquele grupo ali no meio, mas é possível que esse grupo de super-humanos, que eu falei para você, que ele seja criado, ele é muito menor do que eu achei que ele seria inicialmente. E é possível que a gente passe agora do mundo inteiro de inúteis para AI apenas, porque não tem como a gente competir nem usando a ferramenta. Justamente por conta da gente mesmo. Justamente porque talvez a gente duvide do poder das ferramentas. Então, eu diria, assim, dois conselhos que eu tenho dado. A única chance que a gente tem agora é utilizar as ferramentas de inteligência artificial. Você não tem como mais. A gente está num processo agora que não tem como você competir simplesmente você. Isso, número um. Você tem que usar pelo menos como acessório no momento agora. Um outro é que eu acho que a nossa moeda mais valiosa nesse momento é focar na sua habilidade humana, e esse é paradoxo que eu vou falar para vocês, mas é importante a gente prestar atenção, que é, você vai ter um nicho de mercado agora de seres humanos que não vão lidar com máquinas de maneira nenhuma, é uma ideologia. Olha. E é um grupo de pessoas mais velhas, de mais de 30 anos para cima, que estão dispostos apenas a lidar com o ser humano, é um brand. Então eu acho que há várias empresas que podem surgir no humano only, humano first, human last. Seria um bom brand, eu acho. Human first, human last. Como branding, simplesmente, a gente não usa inteligência artificial, a gente só usa coisas humanas, é um produto provavelmente mais caro, você não consegue competir, mas você vai ter um nicho de mercado ali para aquelas pessoas. Nessa mesma linha, você como empregado, você tem que aprender que a sua única defesa que você tem agora no seu trabalho é a sua humanidade. Não é grande vantagem, não, mas é a única que talvez a gente tenha. E nesse processo, eu aconselho muito as pessoas, se estiver bem em casa agora me escutando, você estiver entrando no mercado de trabalho agora, faz um favor para o tio Alex. Não trabalha remotamente. Deixa eu explicar o porquê para você. Antes da pandemia, eu era uma pessoa que adorava a ideia de trabalhar remotamente. Eu gosto de trabalhar sozinho, então a ideia de trabalhar da minha casa, da minha cozinha é fenomenal para mim. Ninguém me perguntando, ninguém abre na porta para perguntar coisa. Era eu e o computador. Eu adoro esse cenário. A pandemia demonstrou para a gente essa experiência fenomenal mundial de como o que acontece se você estiver trabalhando remotamente, de como isso funciona. Trabalhando nesse Circuit, eu notei que a maioria das empresas que estão tendo sucesso mais significativo são empresas que estão trabalhando em pessoa. Eu ainda não encontrei uma empresa dentro do meu ecossistema que estava trabalhando remotamente, que teve um sucesso de alguma significância. Tem uma coisa fenomenal de você trabalhar com as pessoas ali em pessoa, quando você está começando. Isso se você fosse um empreendedor. E se você aceitar trabalhar remotamente e ser reduzido apenas a um nome e um número numa folha de papel, é só isso que você vai ser. Eu substituir você por uma outra pessoa, inicialmente, eu não vou ter problema nenhum. Eu substituir você por AI. Eu substituir você por AI também, eu não tenho nenhum problema. Eu falo para as pessoas o seguinte, você tem que dar as caras no trabalho todo dia para aquela pessoa que te contrata ficar com pena de você para não te mandar embora. A única ferramenta que você tem agora é apelar mesmo para o emocional. Fica com dó de mim, não me manda embora, porque eu sou uma pessoa. Eu sou um ser humano. E é mais provável que aquela pessoa que te contrata talvez vá aceitar esse processo. Temporariamente, mas como forma de defesa, I'll take it. Sim, mas é o quanto se desenvolve também, né? A troca ali do ser humano, de conseguir se desenvolver, de conseguir aprender, de absorver, Para uma startup, sim, mas para uma empresa maior, da questão do trabalho remoto, eu não acho que a nossa presença humana acrescenta muito, a não ser convencer uma pessoa que você existe, que tem consequências se você for mandado embora. Sensacional. E Alex, para a gente finalizar aqui, você fez esse movimento global, né? Tá criando essa história toda aqui nos Estados Unidos. Quais dicas você dá para brasileiros que querem fazer um movimento internacional também? Entender aquelas 3 coisas que eu falei para vocês do que o empreendedor tem que aprender. Aprender a levantar dinheiro, aprender a contratar e estabelecer uma missão mesmo que ela esteja errada. Eu acho que assim, o caminho que a gente tem agora é do empreendedorismo, né? Ninguém está seguro com o trabalho de ninguém, trabalhando para ninguém. Então, assim, ser empreendedor é uma coisa que as pessoas tinham que começar a fazer do 2º grau. Tinha que ser assim, sua primeira profissão número 1 que você queria ser na vida, seria empreendedor, porque te ensina tantas coisas, não só sobre uma maneira de como você talvez ganhar o seu próprio sustento. Você não está ganhando sozinho, porque você depende de um ecossistema gigante de coisas para acontecerem,
mas você também está aprendendo a lidar com outras pessoas. Por exemplo, apesar de eu gostar de trabalhar sozinho, eu adoro ter sócio. Porque tendo sócio me força a poder lidar com outra pessoa, entender a comunicação, lidar com outro ser humano. E o empreendedorismo te força a você fazer isso. Você tem que lidar com a psicologia de quem está comprando de você, de quem está investindo, da construção de um produto. E como um ser humano, isso te ensina tanto. Com certeza. Te educa tanto nesse processo. Então, seja empreendedor. Aprenda que você tem que aprender a levantar dinheiro. Que você tem que aprender a contratar. E que você tem que aprender a estabelecer uma missão mesmo que ela esteja errada. E que não há lugar no mundo mais fácil de você executar isso do que aqui no Vale. Mesmo que você, eventualmente, volte para o Brasil, porque eu acho que a gente tem que produzir de volta para o Brasil. Uma boa parte do sistema de venture capital no Brasil é melhor por causa da influência do Vale, eu diria. Mas mesmo se você tenha que voltar para o Brasil eventualmente, aqui ainda é o melhor local para começar. Sensacional. Alex, obrigada pelo seu tempo. Gente, ele vai para a China hoje e ele nos recebeu aqui. Um prazer. Muito obrigada mesmo. Adorei aqui, sempre adoro aprender com você. Obrigada pelas oportunidades e vamos em frente. Com certeza, hoje o nosso Quem Faz Lá foi extremamente especial. Obrigado. Obrigado. Até mais. Um abraço.